Olá, vamos começar então o estudo 1 do nosso curso de formação continuada em gestão estratégica. Ele é o primeiro dos 14 estudos que a gente vai ver ao longo do curso, e esse primeiro estudo ele é introdutório, chama-se Apresentando a Estratégia, por isso o nome, e nele a gente vai ver os seguintes tópicos, né? Uma contextualização, o que é estratégia, em que níveis ela acontece, o processo de administração estratégica, que é bem similar, né, ao infográfico que a gente tem dos cursos, com os 14 estudos, o que é vantagem competitiva e a questão das estratégias planejada, deliberada e emergente. Então, começando com a contextualização, trago aqui para vocês a parábola Os Cegos e o Elefante, que tem a origem que eu encontrei ela é da região da Índia, e ela aparece de diversas formas, mas aqui eu vou trazer para vocês mais no sentido de contextualizar a questão da estratégia. Uma das versões é que numa cidade da Índia existiam 7 sábios cegos, e eles se depararam certa vez com um elefante. Cada um deles tocou uma parte do elefante. Então um percebeu que era um animal como uma parede, o outro achou que o animal se parecia mais com uma cobra, o outro achou que o animal se parecia mais com uma árvore, e na verdade todos estavam certos, mas todos estavam errados também. Quando a gente fala de estratégia, a gente está tratando nesse contexto. A gente pode, sobre um mesmo tema, sobre um mesmo assunto, a gente ter múltiplos pontos de vista. E não necessariamente eles estão todos errados, mas talvez não estejam todos completamente certos. Então a gente pode juntar, tentar visualizar esses múltiplos pontos de vista para encontrar um ponto de vista que seja adequado no contexto onde a gente está. Esse primeiro conteúdo ele vai na tentativa de fazer isso, apresentar esses diferentes pontos de vista em relação à estratégia e delimitar o que a gente vai utilizar ao longo do curso. Como vocês já conhecem, essa figura apresenta então o nosso curso. Nós estamos aqui nessa parte da apresentação da estratégia, e na sequência a gente entra no diagnóstico estratégico, com a análise do ambiente externo e depois do ambiente interno. Quando a gente fala de estratégia, a gente fala de sobrevivência das organizações. E a capacidade dessas organizações de sobreviver e prosperar depende muito das escolhas que elas fazem e, logicamente, de como ela se adapta ao meio onde ela está inserida. E aí eu trouxe uma imagem para fazer uma brincadeira com vocês sobre a evolução das garrafas de Coca-Cola ao longo do tempo. Logicamente, a Coca-Cola, como empresa, também teve que evoluir ao longo do tempo para se adaptar ao ambiente onde ela está inserida. Outras organizações também fazem isso. Eu trouxe aqui uma citação do Papa Francisco que disse: a igreja sempre precisa ser reformada para não ficar para trás. O que ele quis dizer com isso, né? Ele quis dizer que a organização, no caso a Igreja Católica, ela vai se adaptando ao ambiente para poder sobreviver e dar continuidade à sua missão. Quando a gente fala de estratégia, então a gente está falando de questões de longo prazo, a gente está falando de decisões sobre o que fazer ou sobre o que não fazer, a gente está falando de como obter vantagem competitiva e também a gente está falando de como fazer com que essa vantagem competitiva seja
sustentável. E aí a gente entra aqui no conceito de estratégia. Então eu trago aqui um conceito do Peter Drucker, né? De um ponto de vista abrangente, estratégia pode ser vista como a teoria de uma empresa de como obter vantagens competitivas. E por que a gente pode dizer que é uma teoria? A gente pode dizer que é uma teoria porque ela está baseada em suposições e hipóteses de como um setor ou como um mercado vai se comportar ao longo do tempo. E, logicamente, como a empresa pode tentar obter vantagem competitiva dentro desse setor ou mercado. Trago também para vocês uma citação dada em 2003 pelo então presidente da Dell. Então ele dizia que a estratégia da Dell, naquele momento, dizia respeito a procurar os mercados com maiores bolachas de lucro para serem empilhados, escolher aqueles com adjacências próximas a que a Dell já atende para reduzir o risco de vagar em território desconhecido e aplicar suas competências essenciais para conquistar novos terrenos. Para alguns de vocês, talvez esses termos sejam novos, para outros eles sejam parcialmente novos e para alguns talvez seja bastante compreensível. O fato é que ao longo dos próximos 3 estudos a gente vai ter a bagagem teórica para voltar aqui nessa citação e entender exatamente o que existe por trás disso que ele falou e como esses termos se encaixam dentro de um contexto de estratégia. O próximo slide a gente tenta caracterizar o que são decisões estratégicas e, logicamente, vocês conseguem já fazer uma referência a essa citação que está aí. Então, as decisões estratégicas estão associadas à direção a longo prazo. A gente não está falando de uma maratona. A gente está falando de uma maratona. Não está falando de uma corrida de 100 metros. A ideia aqui é que tipo de organização a gente deseja no futuro. Ao escopo das atividades. Então, decisões estratégicas estão relacionadas também ao escopo de atividades. Vamos atuar em apenas uma área de atividade ou em várias? O que nós fazemos? O que nós não fazemos? O que nós vamos fazer? O que nós não vamos fazer? Está relacionado à obtenção de vantagem competitiva. Quando a gente fala de vantagem competitiva, em geral a gente lembra dos concorrentes. Então a vantagem competitiva pode ser alcançada de diversas maneiras e ter diversos significados. No setor público, por exemplo, ela pode estar relacionada à prestação de melhores serviços em relação a outros fornecedores dos mesmos serviços e, consequentemente, a obtenção de mais fontes de financiamento. Estratégia está relacionada também à busca da adequação estratégica ao ambiente de negócios, ou seja, adequar a organização ao seu ambiente. Elas necessitam de um posicionamento, então as organizações necessitam de um posicionamento adequado ao ambiente onde elas estão. Quando a gente fala de posicionamento, a gente quer responder a perguntas como essas organizações querem ser reconhecidas dentro do setor que elas atuam, como que elas querem que os consumidores vejam elas. Pode resultar essa resposta da tentativa de uma empresa de descobrir um nicho específico e trabalhar dentro desse nicho. Pode estar relacionada à tentativa da organização de obter menores custos ou diferenciar o seu produto mais do que os concorrentes, por exemplo. Está também relacionado ao uso de recursos e competências. Dentro do curso de formação continuada em gestão estratégica, a gente vai utilizar a visão baseada em recursos, que diz que as organizações exploram
os seus recursos e capacidades com o intuito de obter vantagem competitiva. Quando a gente fala de recursos, tanto os recursos tangíveis quanto os intangíveis. E estratégia também, as decisões estratégicas também estão relacionadas a valores e expectativas dos stakeholders ou públicos de interesse, que são atores poderosos, indivíduos, outras organizações que influenciam ou são influenciadas pela nossa organização, né? Então, outro conceito de estratégia aqui, né? Estratégia é a direção e o escopo de uma organização no longo prazo que obtém vantagem competitiva em um ambiente em mudança através da configuração de recursos e competências com o objetivo de atender expectativas de stakeholders. Então, esse conceito de estratégia está bem relacionado, né, aos tópicos que a gente viu aqui anteriormente. E como eu disse lá no início da aula, a gente pode ter pontos de vistas diferentes sobre estratégia. O Mitzberg, que é um autor bem conhecido da área de estratégia, ele identificou 5, digamos assim, definições alternativas sobre estratégia, ou 5 formas de ver e aplicar a estratégia num dado cenário que a organização está inserida. A estratégia como plano, a estratégia como pretexto, a estratégia como padrão, a estratégia como uma posição e a estratégia como perspectiva. E aí a gente vai ver rapidamente cada um deles. Então, quando a gente diz que a estratégia pode ser vista como um plano, a gente está dizendo que ela está sendo vista como uma diretriz ou um conjunto de diretrizes. Então, nesse sentido, as estratégias são criadas antes das ações que vão aplicar essas estratégias, e elas são desenvolvidas de forma consciente, proposital, deliberada pela organização ou pelos gestores. Quando a gente fala de estratégia como um plano, sempre que temos um objeto na nossa mente, surge assim a escolha de várias opções. Um caminho, por exemplo, a ser percorrido para chegar a um objetivo. Esse caminho pode passar pela aquisição de um determinado sistema para a empresa, ou pela formação de alianças, ou de parcerias, ou captação de recursos para construir alguma coisa na organização. Aí, a partir do nosso objetivo inicial, começam a surgir as atividades, as ações que devem ser realizadas para que se conquiste esse objetivo que é tão esperado. Surge, então, daí a estratégia como algo já delimitado, já projetado pela organização. A estratégia como um plano, ela pode ser também um pretexto, ou seja, ela pode esconder segundas intenções. Há um tempo atrás a gente teve vamos chamar assim, de um atrito entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos. As pessoas falavam muito de uma possibilidade de uma guerra entre os dois países. Talvez até essa possibilidade existisse, mas era uma possibilidade muito mínima. O que aqueles atritos tinham em mente eram outros objetivos que, digamos assim, os gestores daqueles países tinham
em mente. Então, muitas vezes a empresa determina, digamos assim, uma estratégia, mas ela quer, na verdade, conseguir resultados subjacentes ao resultado principal da estratégia ou resultado que as outras organizações acham que ela está buscando. Na sequência, a gente tem estratégia como padrão, que está relacionada à forma como a organização age e não à forma como ela pretende agir. Então, quando a gente fala de estratégia como padrão, a gente olha para o passado e observa como a organização tem agido. E essa forma não necessariamente é deliberada, ela pode ser uma forma emergente que vai sendo construída ao longo da história da organização. E estratégia como posição, ou seja, que é a localização que a organização assume dentro do ambiente onde ela está. E aí tem um lembrete ali, né? Nesse sentido, está relacionada à combinação entre o ambiente interno e o ambiente externo da organização. É muito comum quando a gente fala de estratégia, observar esse esquema que traz as estratégias genéricas identificadas por Porter. A estratégia de diferenciação, liderança e custo, ou enfoque, ou que pode aparecer também como nicho. Né? Então, quando eu busco ter um produto diferenciado em relação aos concorrentes, ou eu busco ser o líder em custo, ter os mais baixos custos do meu setor, ou eu trabalho num nicho, né? Num conjunto de consumidores bem específicos, com necessidades bem específicas. Essas estratégias a gente vai ver nos estudos mais adiante com bastante detalhe. E, finalmente, estratégia como perspectiva. Nesse sentido, é a forma como a organização olha para o mundo, né? Então, a estratégia com perspectiva, como está dizendo ali, né? Seu conteúdo consistindo não apenas de uma posição que a organização escolhe, mas também da maneira fixa de olhar o mundo, ou seja, do ponto de vista da organização. Quem conhece o caso da The Body Shop, é uma empresa que tem algum tempo, e a fundadora da empresa, que até escreveu esse livro que está mostrado aí para vocês, ela relata como ela conduzia os negócios da empresa a partir da perspectiva, a partir da visão de mundo dela. E aí ela também, logicamente, relata todos os erros e acertos que vieram a partir dessa perspectiva. Lá no material complementar, então, tem um texto para vocês, Escolhas e Foco, que ele traz alguns, digamos assim, marcos do que seria uma estratégia ruim. Quando a organização, por exemplo, não enfrenta o problema, ou quando ela confunde as metas com estratégia, ou quando ela tem objetivos muito ruins, ou quando ela é superficial. E aí o autor diz por que tantas estratégias acabam sendo ruins, né? Porque a organização tem uma incapacidade de escolher, ou estratégia do tipo formulário, né? É apresentado para a organização um guia de como construir ou identificar uma estratégia, a organização acaba aplicando aquilo. É uma crítica à estratégia como formulário, mas há que se saber que muitas organizações não têm recursos para grandes processos de, digamos assim, de aprendizado e acabam recorrendo a, digamos assim, receitas pré-formadas. Isso é ruim
Sim, porque talvez aquilo não está adequado ao contexto da empresa. Mas é melhor do que não fazer nada? Possivelmente também. Mesmo que a organização não empreenda um grande esforço, sempre em qualquer esforço existe um certo nível de aprendizado. E aí o autor também traz o que seria o núcleo de uma boa estratégia, né? Um bom diagnóstico, explicação da natureza do desafio que a organização tem pela frente, uma política guia e ações coerentes com as estratégias e com a política guia desenhada pela organização. Tá? É um texto bastante interessante, eu recomendo que vocês façam a leitura dele, ou pelo menos vejam pontos que vocês acham que são interessantes. E aí a gente tem uma série de conceitos que a gente viu até agora. E quando a gente fala de estratégia do tipo formulário, em geral a gente está falando de uma maneira linear de observar a estratégia. E aqui eu trago um dos modelos que tenta explicar o que seria a gestão estratégica. E esse é um modelo que ele não é linear, porque vocês veem que as partes centrais deles se comunicam no duplo sentido, e a ideia do autor aqui é dizer que às vezes eu faço uma coisa, depois faço outra e posso ter que voltar para aquilo que eu fiz anteriormente para revisar ou refazer. Isso está baseado no fato de que as organizações se mudam muito rapidamente hoje, mas o ambiente também muda muito mais rápido, principalmente em setores, às vezes, emergentes ou de alta tecnologia. E, às vezes, o diagnóstico que é feito hoje, talvez ele não seja válido para amanhã. Então, o autor ele traz 3 dimensões da gestão estratégica. A questão da posição estratégica, que é o que a gente diria aqui de diagnóstico, né? Então, ele fala do ambiente, aqui ele está se referindo mais ao ambiente, o ambiente externo, da capacidade interna, a gente está falando aqui do ambiente interno, e das expectativas e propósitos. Aqui a posição estratégica, então, está relacionada à identificação do impacto do ambiente externo sobre a estratégia, a capacidade da organização, que são seus recursos e competências, e as expectativas e influências dos stakeholders. Então, isso aqui é o que o autor trata como posição estratégica. Depois a gente tem as escolhas estratégicas, que ele divide em escolhas em nível empresarial, em nível corporativo. Aqui no curso a gente usa o termo em nível de negócio, e as direções e métodos de desenvolvimento da estratégia. Então, a ideia aqui é entender as bases implícitas da estratégia futura, tanto em nível da unidade de negócio como em nível corporativo, e as ações para desenvolver essas estratégias em termos de direções que a estratégia deve seguir e os seus métodos de desenvolvimento. E, por último, a gente fala de transformação da estratégia em ação, né? Como organizar, permitir e gerenciar a mudança estratégica. Esse modelo, então, ele é um modelo mais interativo. A gente aqui, do ponto de vista didático, vai usar um modelo mais linear, mas um pouquinho mais para frente eu faço a distinção entre as duas coisas para vocês. Então, níveis da estratégia. A estratégia pode acontecer em nível corporativo, em nível de negócios e no nível operacional. Estratégias em nível corporativo são
ações, né, que as organizações praticam, que elas empreendem para obter vantagem competitiva quando elas operam em múltiplos mercados ou setores simultaneamente. Então, por exemplo, uma empresa que adota uma estratégia de internacionalização, ela está adotando uma estratégia em nível corporativo, porque ela está atuando em múltiplos mercados. Uma empresa que adota uma estratégia de integração, por exemplo, ela passa a fazer aquilo de integração vertical, ela passa a fazer aquilo que o seu fornecedor faz, ou seja, seu próprio fornecedor, ela está implementando uma estratégia nível corporativo, porque ela está atuando em mais de um setor. Estratégias em nível de negócio são aquelas que as organizações praticam para obter vantagem competitiva em um único mercado ou setor. Basicamente duas: diferenciação e liderança em custo, que a gente já viu elas passarem aí um pouquinho antes e que a gente vai ver com bastante detalhe nos estudos para frente. E por último, as estratégias operacionais, que é como os setores, as divisões, os departamentos que compõem a organização, eles realmente executam essas estratégias que estão no nível corporativo e no nível de negócio. Mas do ponto de vista de quais recursos, quais processos e como as pessoas vão ser alocadas na execução da estratégia. Em organizações que são mais simples, as estratégias em nível de negócio e em nível corporativo são praticamente idênticas quando a gente fala de um negócio pequeno. Mas identificar essas estratégias também em nível corporativo vai fornecer uma estrutura boa de análise que a gente possa identificar oportunidades, por exemplo, de crescimento de pequenas empresas. Todas as estratégias em nível corporativo e as duas estratégias em nível de negócio, a gente vai estudar em estudos específicos ao longo do curso. Mais para frente, né? Então, a gente está tendo a introdução agora, depois a gente vai para análise externa, análise interna, depois a gente trabalha a questão do propósito estratégico, cultura e estratégia, e depois inicia nas estratégias em nível corporativo e depois primeiro as estratégias em nível de negócio e depois as estratégias em nível corporativo. Processo de administração estratégica. Então, embora seja bastante difícil a gente ter certeza do que vai acontecer no futuro e, consequentemente, delimitar estratégias para que elas funcionem nesse futuro que a gente vai atuar, a gente pode reduzir a probabilidade de errar as nossas previsões. Para fazer isso, né, então a gente busca um processo que a gente possa utilizar e que possa guiar a gente por meio de etapas pré-definidas para que se possa fazer uma análise da situação e uma escolha adequada de estratégias. Esse processo a gente chama de processo de administração estratégica ou processo de gestão estratégica. Aqui, nesse momento, a gente vai usar as duas coisas como sinônimos: gestão estratégica e administração estratégica. Então, o conceito de administração estratégica, processo por meio do qual as organizações analisam e aprendem os seus ambientes internos e externos, estabelecem uma direção estratégica, criam estratégias que pretendem mover a organização na direção que elas definiram e implementam essas estratégias.
Tudo isso com esforço para satisfazer os principais públicos interessados, ou stakeholders, como a gente falou antes. Um outro conceito de administração estratégica: conjunto sequencial de análises e escolhas que podem aumentar a probabilidade de uma empresa de escolher uma boa estratégia. Ou seja, uma estratégia que vai gerar que vai levar a empresa a obter vantagens competitivas. E aí eu apresento aqui para vocês o processo de administração estratégica. Observem que é um processo mais linear. Justamente a crítica feita pelo outro autor, que eu mostrei o modelo para vocês antes, mas é um processo que didaticamente ele é mais adequado para o nosso entendimento, nesse momento que a gente está aqui. Então ele começa com a missão da organização, com seus objetivos, a análise externa e interna, ou seja, o diagnóstico estratégico, a escolha da estratégia, implementação e vantagem competitiva. Então, de um ponto de vista linear, ele é bastante simples de entender. E ele tem relação, sim, com o processo que eu mostrei antes para vocês, né? Então, essa parte aqui, ela está relacionada à posição estratégica. O ambiente externo, o ambiente interno, expectativas e propósitos. A escolha das estratégias está aqui, e transformando a estratégia em ação. Então, embora a linearidade do modelo não dê conta de explicar como de fato a estratégia acontece numa organização, ele ajuda no nosso entendimento didático. A partir daqui a gente vai ver cada um dos pontos desse modelo linear, que são pontos que mais para frente, nos estudos para frente, a gente vai aprofundar, mas agora eu já faço um resumo deles para que vocês entendam o modelo. Então, a missão de uma empresa é o propósito de longo prazo dela. É muito comum no Brasil a gente utilizar os termos missão e visão, sendo a visão o ponto onde a empresa quer chegar, ou seja, aonde a empresa quer chegar, e a missão, aquilo que ela faz para alcançar a sua visão. Uma declaração de missão agrega valor para a empresa, né? Uma pergunta. Algumas missões podem não afetar o desempenho de uma empresa. Então vocês têm aí a missão da Enron, que era uma empresa de energia americana, que dizia integridade, né? Trabalhamos com clientes e potenciais clientes de forma aberta, honesta e sincera. Quando dizemos que faremos algo, nós o faremos. Quando dizemos que não podemos ou não vamos fazer algo, então não o faremos. Por que essa missão não afetou o desempenho da empresa? Porque essa missão ela não se permeou na empresa e não resultou em ações práticas. Essa empresa cometeu irregularidades que levou várias pessoas a perderem dinheiro. Foi até na época um caso bastante noticiado. Ou seja, mesmo que a declaração de missão revele algo único sobre a empresa, se ela não influencia o comportamento da organização, é bem pouco provável que tenha algum impacto nas ações da empresa. Outras ações, outras missões podem melhorar o desempenho da empresa. Aí, nesse caso, o que está escrito e o que está bem escrito permeia toda a organização. Ou seja, existe um senso de propósito e missão que permeia a organização.
é muito comum em empresas visionárias, que acabam desfrutando, logicamente, de longos períodos de alto desempenho. Ou seja, nessas empresas, o desempenho por curto prazo é equilibrado também com a necessidade do compromisso, né, generalizado com os valores e crenças da organização, que se concentram, logicamente, num horizonte maior de prazo. E algumas missões podem prejudicar o desempenho da empresa. Às vezes o foco da missão ele é muito interno e está muito baseado em valores e crenças dos fundadores. Ou da alta gerência, né? Independente desses valores serem ou não consistentes com a realidade do ambiente onde a organização está. Aí eu trouxe aqui para vocês um videozinho curto sobre uma fabricante de sorvetes, a Ben Jerry's. E aí depois eu vou passar o vídeo para vocês, mas eu vou explicar um pouquinho do que aconteceu com ela. Então ela foi fundada em 1977. A ideia era produzir sorvetes premium baseados em valores da contracultura dos anos 60. Então, uma das políticas da organização era que o empregado mais bem pago não poderia ganhar mais de 5 vezes a renda do empregado que tivesse o salário menor. Aí depois, mais tarde, eles ajustaram um pouquinho, acho que para 7-1 essa relação. E qual foi o efeito disso? Foi uma dificuldade enorme de obter talentos para alta gestão. Logicamente, isso trouxe algum prejuízo para a organização. Em 2000, já num outro contexto, ela acabou sendo comprada pela Unilever, mas é um sorvete que até é vendido aqui no país. Ele não é um sorvete muito barato, se comparar às outras marcas mais comuns, mas é um sorvete bem bom. Mas eu trouxe o caso da empresa porque ele é bem emblemático para essa questão da missão ter afetar negativamente a organização. Vou passar o vídeo para vocês. In 1978, two friends named Ben and Jerry opened the doors of their very first scoop shop. Their beginning was our beginning, and right from the get-go, our goals were simple: to make the best ice cream possible, use our business to do good, and have fun. Because if it's not fun, why do it? Our euphoric flavors, packed with generous chunks and swirls, are made using the best ingredients we can ethically source. From fair trade growers, local dairy farmers, and a bakery that changes lives. We don't always voice what's popular or easy, but we always speak up for what we all believe in. That love is love, the earth is worth protecting, and success tastes sweeter when everyone benefits. Dig it? Then dig in. Maybe even bite off more than you can chew. Let's stand up and be heard. And let's have fun doing it, because it's pretty amazing the problems we can lick when we're all in this together. Então, observem aí que muito da filosofia inicial da organização ainda perdura, né? Mas, logicamente, ela empreendeu mudanças para também se adaptar ao ambiente onde está inserida. Tem um outro material complementar no Moodle para vocês, que é construindo a visão da empresa, né? E aí ele não é um material muito novo, ele é de 98, mas nos serve bastante para análise.
Então, os autores trazem, né, que as declarações de missão e visão são, em geral, um amontoado de palavras chatas, confusas, vazias e desconexas. E muitas vezes é assim. A gente chega na organização, existe um quadro com a missão e visão, mas aquilo acaba não... Ou as pessoas que estão lá dentro não sabem, ou elas sabem, mas aquilo não faz sentido, ou elas sabem, aquilo faz sentido, mas aquilo não é de fato aplicado. E aí o autor traz uma série de considerações, ele traz alguns exemplos, mas a gente está falando de um texto de 98, então é possível que esses exemplos não façam mais tanto sentido hoje. Mas vale uma passada de olho no texto. Aí a gente tem mais um exemplo de missão da Petrobras. Aqui ela trata com propósito e visão, né? Então a visão, ela quer ser a melhor empresa de energia na geração de valor para o acionista, e o propósito, né? Que as estratégias dela, as estratégias de negócio, asseguram que nossos recursos sejam empregados no tempo e nos ativos certos e assim por diante. Então, visão, o que eu quero ser; propósito, o que eu faço para chegar lá. Então, outro exemplo do próprio IFSC, né? Visão, ser instituição de excelência na educação profissional, científica e tecnológica, fundamentada na gestão participativa e na indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Para isso, a instituição busca promover a inclusão e formar cidadãos por meio da educação profissional, científica e tecnológica, gerando, difundindo e aplicando conhecimento e inovação e contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico e cultural. Então, visão, o que eu quero ser; missão, o que eu faço para chegar lá. E aí temos, continuando o nosso processo, os objetivos, né? Então, enquanto a missão da empresa é uma declaração mais ampla dos propósitos dela, os objetivos são alvos mais específicos, mensuráveis, que a gente pode utilizar para avaliar se a nossa missão está sendo colocada em prática e se com isso a gente vai alcançar a nossa visão. Os objetivos podem, né, e tá ali, recomenda-se que estejam associados aos diversos públicos interessados, né? Pessoas que afetam ou são afetadas pela organização. Em alguns materiais aparece também o termo meta. Eu particularmente uso objetivo como mais amplo, meta mais específica. Preferencialmente com um número e com um tempo, por exemplo, para alcance desse número. Então, meu objetivo é vender mais. A minha meta, eu quero aumentar as minhas vendas em 10% até o segundo ano, ou até 2022. Isso é uma meta, ela tem um número e tem um prazo. Outros materiais trazem de forma invertida. A meta é uma coisa mais genérica e o objetivo bem específico. Não se incomodem com isso, mas saibam que de alguma forma eu tenho que ter algo, um objetivo ou uma meta, que tem que ter um número e que tem que ter um tempo para que eu possa de fato mensurar se o que eu estou fazendo é o que eu pensei que deveria ser feito, né? E aí a gente tem aqui as análises externa e interna. Então, do ponto de vista interno, a gente vai analisar os nossos recursos, né? Financeiros, humanos, físicos, organizacionais. E do ponto de vista externo, a gente vai analisar mudanças tecnológicas, tendências demográficas, culturais, o clima econômico, as condições legais e políticas, os acontecimentos internacionais específicos e por aí vai. Então, a análise do ambiente interno e a análise do ambiente externo, elas ocorrem muitas vezes de forma
simultânea ou são feitas ao mesmo tempo. A ideia, então, da análise externa é eu identificar ameaças e oportunidades. Esses dois termos são bastante importantes, ameaças e oportunidades. E na análise interna, eu identificar forças e fraquezas. Então, a ideia, colocada de forma simples, é eu utilizar minhas forças para aproveitar oportunidades e reduzir o impacto das ameaças, ao mesmo tempo que eu tento eliminar, né, ou transformar em forças as minhas fraquezas, porque as fraquezas podem fazer com que eu deixe de aproveitar oportunidades ou que eu sofra mais impacto com as ameaças. E chegamos então nas escolhas estratégicas. Eu vou fazer uma parada aqui para mostrar para vocês o nosso processo, para vocês se localizarem bem, né? Então a gente viu a missão, os objetivos, a análise interna e externa, e agora a gente está aqui, ó, na escolha estratégica. E aí a gente pode dividir, os autores costumam dividir essas estratégias em duas grandes categorias, que a gente já viu quando falou de níveis. As estratégias em nível de negócio e as estratégias em nível corporativo. Como eu falei antes para vocês, estratégias em nível de negócio são as ações que as empresas empreendem, praticam para obter vantagem competitiva em um único mercado ou setor, e as em nível corporativo são as ações que elas praticam para obter vantagem quando elas operam em múltiplos mercados ou múltiplos setores simultaneamente. Se vocês tiverem dúvida como isso aparece, por exemplo, em uma grande empresa, acessem o site da General Electric, ge.com, e aí vocês vão ver lá nas suas unidades de negócios vários setores que ela atua. E aí vocês já podem ter um exemplo de como isso acontece na prática. As escolhas estratégicas, elas devem, então, respaldar a missão da empresa. Lembrem que a gente viu a missão antes. Elas devem ser consistentes com os objetivos que a empresa delineou. Elas devem explorar as oportunidades que estão lá no ambiente externo, utilizando os pontos fortes, e tentar neutralizar as ameaças nesse ambiente externo, ao mesmo tempo que evita os seus pontos fracos, as suas fraquezas. A isso a gente chama de adequação. E próximo passo, então, é a implementação da estratégia, ou seja, quando a empresa vai adotar políticas e práticas que são consistentes com as estratégias que ela definiu. 3 políticas e práticas que a gente vai ver em todas as vezes que a gente vê uma dessas estratégias. A questão da estrutura organizacional da empresa, os sistemas formais e informais de controle gerencial e a política de remuneração dos funcionários. Então, quando a gente vê, por exemplo, a estratégia de diferenciação, a gente vai ver como é a estrutura organizacional no contexto de diferenciação, como são os sistemas formais e informais de controle gerencial no contexto de diferenciação e como é a política de remuneração no contexto de diferenciação. Alguns autores também trazem ou levam, né, para dentro da implementação algumas estratégias que a gente posicionou aqui nesse curso como estratégias em nível corporativo. Então, por exemplo, uma estratégia de fusão ou aquisição pode ser uma forma de implementar
uma outra estratégia, por exemplo, uma estratégia de diversificação. Ou seja, a empresa pode diversificar também adquirindo uma outra empresa. Isso, não se preocupem, que ao longo do estudo de cada uma das estratégias a gente vai visualizar como isso acontece na prática e a relação entre uma estratégia e outra. Na sequência, eu trago aqui para vocês um pequeno vocabulário da estratégia, trazendo o termo, a definição dele e um exemplo pessoal, para que vocês possam utilizar como fonte de consulta. Observem aqui que meta e objetivo o autor traz da forma inversa a que eu costumo usar, né? Então, ele traz a meta como uma declaração geral, né? Algo mais amplo, e o objetivo como algo mais quantificado, mais preciso, tá? Mas também não se preocupem com a nomenclatura, porque a gente sabe que tem autores que usam nomenclaturas diferentes, mas se preocupem com o fato de que se eu não consigo quantificar, dificilmente eu vou conseguir controlar, tá? Por isso essa importância da quantificação e da temporalidade, né? Então a gente tem esses termos aqui e mais esses aqui também para vocês darem uma olhada posteriormente com bastante calma. E continuando aqui, nós temos o conceito de vantagem competitiva. Então, a empresa possui vantagem competitiva quando é capaz de gerar maior valor econômico do que os seus concorrentes. Aqui a gente está tratando o valor econômico como a diferença entre os benefícios percebidos obtidos por um cliente que compra produtos e serviços de uma empresa e o custo econômico total desses produtos ou serviços. Ou seja, quando a gente fala de benefícios percebidos, a gente está falando da percepção do cliente. Quando vocês olham um produto que vocês conhecem, vocês podem dizer, olha, por este produto eu pago até tantos reais. Este preço que vocês possivelmente pagarão por determinado produto está relacionado à percepção de valor que vocês têm daquele produto, aos benefícios percebidos dentro daquele produto. E aí nós podemos então ter duas situações. Vamos atentar aqui para a situação A, tá? São duas empresas, a empresa A e a empresa B. Aliás, para a primeira situação, para não confundir com as empresas. Então, para a primeira situação, a empresa A e a empresa B. Quando o cliente olha o produto da empresa A, ele percebe 230 dinheiros de valor percebido. A gente aqui converteu para uma base monetária para ficar mais fácil e didático o nosso entendimento. Já quando ele olha para o produto da empresa B, ele vê 200 dinheiros de benefício percebido. As duas empresas tiveram um custo igual para produzir o mesmo produto. Ou seja, as duas empresas tiveram um custo igual para produzir o mesmo produto, mas os consumidores olhando para o produto da empresa A, eles percebem mais valor. Logo, a empresa A criou um maior valor econômico do que a empresa B. Ou seja, a empresa A ela tem um produto diferenciado em relação à empresa B. Então, por produtos diferenciados, os consumidores estão dispostos a pagar mais do que pagariam por produtos mais comuns, vamos dizer assim. Já na situação B,
quando os consumidores, os clientes olham os dois produtos, eles percebem o mesmo valor, os mesmos benefícios, eles têm a mesma percepção de valor dos dois produtos. Entretanto, a empresa A, ela teve um custo menor para chegar nesse produto. Logo, ela criou um maior valor econômico do que a empresa B. Ou seja, nas duas situações, a empresa A ela possui vantagem competitiva. Essa vantagem competitiva ela pode ser temporária, quando ela dura pouco, ou sustentável, quando ela dura muito. A classificação de temporária e sustentável, então, está relacionada ao tempo. Já em relação da concorrência entre as empresas, uma empresa em relação às outras, em relação a uma outra ou às outras, ela pode estar em vantagem competitiva, ela pode estar em paridade competitiva ou ela pode estar em desvantagem competitiva. Esse esquema tenta resumir isso. Então, vantagem competitiva, quando uma empresa cria mais valor econômico que os seus concorrentes. Ela pode ser temporária ou sustentável. A paridade competitiva, quando ela cria o mesmo valor, logicamente ela também pode ser temporária ou sustentável. E a desvantagem competitiva, quando a empresa cria menos valor que os seus concorrentes. Também pode ser temporária ou sustentável. Logicamente, o conceito de vantagem competitiva ele é aparentemente fácil, mas muitas vezes é difícil de mensurar o quanto de vantagem competitiva tem uma organização. É o que está dizendo aí, né? Identificar e medir a vantagem competitiva nem sempre é uma coisa fácil. Até porque os benefícios de produtos e serviços de uma empresa são sempre uma questão de percepção do consumidor. E percepção, logicamente, como vocês podem imaginar, é uma coisa relativamente difícil de medir. Então, as vantagens competitivas elas podem ser medidas pelo desempenho contábil e pelo desempenho econômico da organização. Então, quando a gente mede a vantagem competitiva pelo desempenho contábil, a gente usa essas informações publicadas em demonstrativos de lucros e perdas, ou seja, como o próprio nome já diz, a gente usa números contábeis da organização. E a vantagem é que isso é baseado em padrões e princípios que são bastante aceitos e permite uma comparação fácil com as outras empresas do setor. Esses índices que são comumente utilizados, eles podem ser classificados em 4 grandes categorias: os índices de lucratividade, liquidez, alavancagem e atividade. Esses de lucratividade são aqueles que com alguma medida de lucro no numerador e uma medida de aporte de ativos no denominador. Já os índices de liquidez, eles focam mais na habilidade que a organização tem em saldar as dívidas no curto prazo. Os índices de alavancagem, eles mostram mais a flexibilidade financeira da empresa ou a habilidade dela, né, de contrair mais dívidas. E os índices de atividade, como o próprio nome já diz, eles focam no nível de atividade do negócio em uma empresa. Quanto está produzindo, quanto está girando o estoque e assim vai. A gente não vai se aprofundar
nessas análises, digamos assim, numéricas sobre vantagem competitiva. Mas é um campo bastante interessante e principalmente não, né? Mas um dos exemplos da aplicação dessas análises é quando a pessoa vai investir em ações de uma determinada empresa. Então, ela pode utilizar essas análises para saber como anda a saúde da empresa e saber se aquele investimento é um bom investimento ou não. E aí, com esses cálculos desses índices, a gente pode saber como é que está o desempenho da empresa quando a gente compara os resultados com a média do setor, ou com o desempenho médio do setor. E a outra forma de medir são as medidas econômicas de vantagem competitiva, que comparam o nível de retorno de uma empresa com o custo de capital, em vez de comparar com o nível médio do setor. Aqui para a gente o custo de capital então é a taxa de retorno que uma empresa promete pagar aos fornecedores de capital, para que eles se sintam estimulados a investir nela. Por exemplo, vocês não vão investir numa empresa que dá um retorno menor do que um outro investimento que vocês tenham possibilidade de investir. A não ser, logicamente, que vocês tenham uma previsão de que o retorno que essa empresa vai dar vai aumentar ao longo do tempo e por aí vai. Aqui, assim, mais a título de curiosidade, a gente tem duas categorias de fontes de capital. Dívida, quando a empresa pega, por exemplo, dinheiro no banco, ou participação acionária, né? Que é o capital de indivíduos e instituições que adquirem ações da empresa. E aí, utilizando essas duas formas de medir, pelo desempenho contábil e pelo desempenho econômico, a gente pode verificar se uma empresa possui ou não vantagem competitiva e tentar também até mensurar o tamanho dessa vantagem competitiva. Normalmente há uma correlação entre desempenho contábil e desempenho econômico. Então a empresa possui vantagem competitiva quando tem um desempenho econômico contábil acima da média e econômico acima do normal. Paridade competitiva quando o desempenho contábil é acima da média e o econômico normal. Aliás, acima da média não, na média e o econômico normal. Desvantagem competitiva, o desempenho contábil é abaixo da média e o desempenho econômico é normal. Basta usar apenas uma das medidas? Não, nem sempre. Porque uma organização ela pode ter um desempenho contábil acima da média do setor dela, mas ela ter um desempenho econômico não muito bom. Por exemplo, se ela está num setor que não é muito atrativo. Por uma série de questões que a gente vai ver mais para frente quando a gente analisar as estruturas dos setores. E, finalmente, a questão das estratégias planejada, deliberada e emergente. Então, tem um autor bastante conhecido sobre estratégia que ele tem um texto que ele fala, né? O planejamento é essencial, planos são inúteis. Aqui a gente trata plano como resultado do processo de planejamento. E por que ele diz que o planejamento é essencial e os planos são inúteis? Porque ele trabalha com essa coisa da instabilidade da economia, dos mercados, a evolução tecnológica muito rápida. E quando a gente tem um plano na mão, às vezes aquilo já não faz mais sentido. Ao passo que o processo de planejamento é um processo que a organização adquire conhecimento também. Então, mesmo quando o nosso plano ele já não faz mais sentido,
a gente já ganhou pelo processo de planejamento. E a ideia principal aqui é que planos inflexíveis acabam retardando o aprendizado e impedindo que as organizações aproveitem as oportunidades. Então, essas escolhas estratégicas que a organização faz, elas nem sempre resultam de análises racionais. Os processos culturais e políticos da organização também podem levar a mudanças estratégicas dentro delas. E aí, por isso que num estudo a gente vai avaliar especificamente as questões relativas principalmente à cultura e estratégia. E aí aqui então a gente tem as estratégias planejada, deliberada e emergente, né? Que é aquela coisa, né? A gente faz todo o processo de planejamento tem um plano, mas aquilo acaba não sendo executado. Então a estratégia pretendida é a estratégia que a organização ela quer implementar. Ao longo da implementação, ela acaba não realizando alguma parte dessa estratégia ou alguma dessas estratégias, ao mesmo tempo que outras estratégias acabam emergindo de novos contextos onde ela está inserida. E a estratégia que ela decide implementar, ela acaba sendo diferente da estratégia pretendida, e lá no final a gente tem uma estratégia realizada bastante diferente daquela estratégia pretendida. As mudanças são comuns? São. Quanto mais dinâmico é o ambiente, por exemplo, né, o ambiente onde a organização está, mais importante é a organização estar em constante monitoramento desse ambiente e constante avaliação e reavaliação das suas estratégias. Essas estratégias emergentes, elas acabam surgindo com o tempo e logicamente elas modificam, e às vezes modificam radicalmente a estratégia que vem sendo implementada pela organização. E com isso a gente fecha esse conteúdo do estudo 1. A gente tem as atividades no Moodle, a gente tem os canais para que vocês possam tirar as dúvidas, o nosso grupo de WhatsApp, no próprio Moodle, o fórum de dúvidas. E não deixem de tirar as dúvidas que porventura ficaram nesse vídeo aqui. Façam as atividades, porque é uma forma também de fixar o conteúdo, de analisar mais criticamente o que foi colocado aqui, de amadurecer esse conhecimento. Não deixem para perto de quando a gente for estudar o próximo estudo. Façam isso aos poucos que vai dar tudo certo. Aqui tem as referências desse material aqui. Passem bem, não esqueçam das atividades e não esqueçam de tirar as dúvidas. Até mais!